receio de postar esse vídeo por uma coisa chamada gente besta. Veja bem, acontece um fenômeno quando você é autista e você encontra alguém burro que a inconveniência inerte ao ser humano se multiplica de um jeito exponencial. Isso não é uma realidade exclusiva de autistas, muito menos exclusiva de PCDs. Mas eu sei lá, tem algumas maneiras bem particulares em que o povo aparenta apenas esquecer que você tem necessidades específicas. E eu acho isso uma coisa esquisita de não entender, porque nenhum ser humano vive isolado de produções humanas, de adaptações humanas. Tipo, a partir do momento que ninguém tá usufruindo do mundo cru, eu não sei muito bem porque as pessoas têm dificuldade de entender o que é um PCD. Porque um PCD é um ser humano que tem necessidades atípicas, de adaptações que a sociedade não tradicionalmente prevê. Assim, vou te dar um exemplo. Você sabe quantos graus de miopia você precisa ter para ser considerado deficiente visual? Tende a ser de 10 para cima, mas é uma análise um pouco caso a caso, porque essencialmente não tem um número fixo na legislação brasileira que te retorne: com isso fulano é cego. Considera-se que se a pessoa pode colocar o óculos e enxergar, ela não é PCD. Isso só faz sentido em uma sociedade que domina o vidro. A adaptação é, por assim dizer, fácil. Diferentemente de um aparelho auditivo, que é muito mais trampo de conseguir e muito menos normalizado. Só que as pessoas colocam na cabeça delas que para você ser PCD o critério é estar sofrendo, e que se você não está sofrendo, você não é PCD. Queria deixar registrado que a minha intenção não é apagar as realidades que sofram com a própria deficiência, porque sim, elas existem. A minha oposição é agir como se esse sofrimento fosse um critério para legitimar a deficiência de alguém. Eu queria muito que isso fosse apenas um mito leigo, mas não. A quantidade de amigo meu que teve que ir em múltiplos psiquiatras e psicólogos para ter o diagnóstico, porque eu ouvia: você não pode ser autista, você tem amigos, é absurda. E nem tem que ser só neurológico, sabe? As pessoas assumem que qualquer um tá sofrendo. Tipo, ok, eu não venho negar os perrengues adaptativos de se adquirir uma deficiência, mas independentemente dela ser adquirida ou de nascença, o prédio tá sem rampa, o terreno é ruim, e o jornal tapou a intérprete de Libras com a legenda. Isso foi muita burrice, puta que pariu. Eu não tô aqui pra te informar como se sentir, só que eu sou incapaz de internalizar esse lamento. Mas isso sou eu, e quando você olha pra uma pessoa, você não sabe a relação dela com a própria deficiência. Mas pra mim é muito perceptível que as pessoas igualem PCD a estar sofrendo quando eu menciono meu autismo. Uns tempos atrás, por exemplo, eu participei do Pode Perguntar, aquele programa do Fantástico que trazia uma roda de entrevistadores autistas para abordar diversos famosos. O fato é que às vezes eu comento essa experiência para as pessoas e com frequência eu ouço de resposta: nossa, mas você é? Não, eu tava lá de apoio emocional dos verdadeiros autistas. Mas não, eu não respondo isso, eu digo: sim, sou sim. Nossa, nem parece. Gosto que a pessoa nem termina a frase, sabe? Você é? Nem parece. E assim, pondo de lado por um momento como é uma deficiência invisível, eu queria pontuar que eu não uso calça porque me dá crise sensorial. Eu não uso manga porque me dá crise sensorial. Eu não penteio o cabelo porque me dá crise sensorial. Então, dentro dos limites da invisibilidade da coisa, afeta a minha aparência. E eu queria muito entender, se não for o fato de eu não estar sofrendo, qual o critério da performance autista eu não estou atingindo na cabeça das pessoas. Eu tenho a teoria de que quem fala isso é o mesmo tipo de gente que fazia bullying com a criança esquisita na 4ª série e só diz isso para não se sentir mal com a possibilidade de ter feito bullying com um PCD. Mas aí é muito da minha cabeça vozes. Mas olha, chega a ser um pouco engraçado, tá? Psicólogo e psiquiatra gastando todos os neurônios para ter o lado acertado, o diagnóstico correto, às vezes tendo que recorrer a alguma segunda ou terceira opinião. E isso quando a pessoa tem acesso, tem os recursos, porque ela pode não ter o orçamento ou viver num lugar sem a infraestrutura necessária, um processo que pode durar de meses a anos. Um valentão de 13 anos de 5ª categoria fazendo isso em 18 segundos cronometrados, gente. Tá em dúvida do seu diagnóstico? Vai para uma quadra de fundamental e espera o bullying vir. Só não esquece de pedir os CRMs da molecada depois. Mas pelo menos esse povo pergunta. Já tá melhor que quem fica me encarando feio no metrô e no ônibus por sentar no preferencial. Isso porque a placa do metrô faz questão de escrever pessoas com deficiência e autistas, que pode não ser o jeito mais correto de falar deficiências visíveis e invisíveis, afinal autista também é PCD, mas eu aprecio que pelo menos eles tentaram. Até porque tem mobilidades reduzidas que não são exatamente visíveis, tipo um problema no joelho que só dá sinal de vida quando a pessoa fica em pé por muito tempo. Mas tem gente que leva o passou de 3 linhas não leio além. Passou de 3 sílabas, a pessoa não lê. A pessoa vê a placa dizendo que o lugar é preferencial para idosos e outras categorias, para ela acaba no idoso, acabou-se. Outro dia no ônibus ficaram 3 velhas me encarando, uma das quais era a cobradora, e aí sem nunca realmente falar comigo, ok, ninguém me pediu o lugar, mas meio que falando em mim, elas entraram numa
tangente sobre como os jovens de hoje em dia são uma porcaria e como eles têm que ir trabalhar para não ir vender droga. Eu não compreendo integralmente o que esse cu tem a ver com essa calça, mas aconteceu. Detalhe, se alguma delas tivesse me pedido lugar, eu o teria cedido, ok? Mas não, elas preferiram só me encarar feio e indiretamente ficar me chamando de traficante ou desempregado e, pelo visto, também tratando os dois como campos semânticos equivalentes, não sei. Então, de certa maneira, eu até prefiro o que aconteceu um dia no metrô. Eu estava sentada e uma mulher virou para mim e disse: "Oi, você pode dar lugar para a senhora?" E como eu já disse, se me pedirem eu saio, né? Então eu começo a me levantar. Claro, sem problema. Não. Pergunta se ela quer primeiro. Daí eu olho pro lado, tem um casal de idosos. E eu pergunto: "A senhora gostaria de sentar?" "Não, filha, já vou descer." Aí eu começo a me ajeitar, né? E a mulher me interrompe de novo. Pergunta para ele se ele quer." Então eu viro pro senhor, com menos proatividade, admito, mas eu viro e pergunto: "O senhor gostaria de sentar?" Ele olha um pouco confuso para a mulher. Eu acho que ele também estava incomodado dela falar em nome deles, porque afinal o povo também acha que se você ficar velho, você perde qualquer autonomia, né? Mas tudo bem. Ele responde: Não, eu também já vou descer." Ou seja, a mulher só quis se intrometer na vida de 3 completos desconhecidos. Em momento algum, ela me perguntou se eu era preferencial. E sendo bem sincero, eu não acho que teria mudado nada, porque no fim do dia as pessoas ainda acham que PCD apenas não está se esforçando o bastante. Quer um exemplo disso? Quando eu era criança, eu gostava de balé. Ou melhor, eu tentava gostar de balé. A meia calça me dava crise todas as aulas. Visualizo uma criança chorando feio, catarrenta todas as aulas. Mas quando a minha mãe foi perguntar se eu podia fazer aula sem a meia, responderam que não, porque balé era sobre disciplina. E como você não vai ter a disciplina de usar a meia calça, vão abrir uma exceção para você? E tá, na época eu não tinha o diagnóstico. Mas eu tenho ele há 8 anos e até hoje a resposta não mudou. Não me deixam fazer balé sem a meia. E por isso eu faço polidense. Tuts, tuts. Dito tudo isso, ocasionalmente no metrô me oferecem um lugar. Porque normalmente eu tô identificada como PCD, com meu tirante com bilhete único roxo. Se você não é de São Paulo, o bilhete único PCD é diferente porque ele te dá gratuidade. Eu só achei engraçado que da última vez que me ofereceram um lugar, eu não tava nem com o tirante de girassol, nem com o bilhete único PCD aparente. Na verdade, a única coisa que eu tava usando de diferente era o meu chapéu de girafa. Então não parece, é a puta que te pariu.